Pai do Senhor, irmãos e irmãs, eu estou com saudade de abrir o culto, saudando os irmãos, orando. Estou com saudade da reunião da igreja, da comunhão, disso que nós estamos experimentando há tanto tempo, mas que foi interrompido por conta desse fato inédito na nossa história mundial. Nós estamos falando de uma pandemia, de um vírus que se espalhou pelo mundo inteiro e que fez com que tudo se fechasse, tudo parasse, a igreja inclusive. Hoje de manhã, iniciando essa trajetória de compartilhamentos, de vídeos, nós vamos falar da última lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos tratando a respeito da raça humana, a origem, queda e redenção, e fechamos esse trimestre, né? Perdemos algumas lições, infelizmente. No entanto, a revista do próximo trimestre já está disponível. Eu vou me encarregar nos próximos dias de levar para aqueles irmãos que sinalizarem para mim pelo WhatsApp que desejam essa lição. E até que algo mude nesse cenário, é dessa forma que a gente vai compartilhar com vocês a palavra de Deus. Antes de entrar aqui no conteúdo da lição, eu queria orar com você, queria dedicar um tempo de intercessão pela nossa nação, pelo mundo que está experimentando um colapso da economia, o colapso da saúde. Eu queria orar pedindo que Deus intervenha, inclusive, na sua casa, na sua família. Muitos dos irmãos trabalham de forma autônoma, tanto na nossa igreja quanto em outras, e estão sendo penalizados por causa dessa crise. Então, eu convido você a orar comigo, pedir que Deus, de fato, entre com providência, tenha misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia do seu povo sobre a face da terra. Vamos orar. Deus e Pai, nessa manhã nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo privilégio de te servir, de te conhecer, e queremos rogar, Senhor, de maneira muito especial, que o Senhor visite a nossa nação e outras nações, mundo afora, nesse tempo tão difícil, tão conturbado. Visite, Senhor, aqueles que têm posses, que têm condições, tocando-lhes o coração de modo a que compartilhem isso. Visite aqueles que estão necessitados, Senhor, socorrendo-os de maneira natural, de maneira sobrenatural, se necessário, mas suprindo, Senhor, a necessidade básica. Nós pedimos pelos pais de família que estão nesse tempo sem trabalhar, nós te pedimos por todos, Senhor, que carecem do básico, do sustento, do pão de cada dia, que a tua mão seja sobre a nossa nação nesse tempo difícil, sobre o mundo nesse tempo difícil, que o teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos e nós queremos te agradecer desde já. Amém. É isso, meu irmão, que Deus tenha de fato misericórdia de nós nesse tempo complicado que nós estamos vivendo. Como nós estamos online, é uma ferramenta, uma forma um pouco mais impessoal de comunicar. Nós vamos reduzir bastante o nosso tempo de exposição aqui. Eu quero ser bem sucinto, mas espero que você acompanhe aí na íntegra essa lição. Se você quiser fazer alguma pergunta, faça pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem lá, eu vou acompanhar e tentar responder. E para os próximos, a gente vai tentar algum tipo de ferramenta que seja menos impessoal, que permita que você fale aí na sua casa e eu consiga ouvir você aqui. Mas, enfim, essa é a ferramenta que nós temos para esse momento. Nós vamos estudar, então, hoje acerca do novo homem em Jesus Cristo. O texto que o comentarista está propondo que leiamos é o de João, capítulo 1, versos 1 a 16, que é aquela história, aquela narrativa joanina, onde está dito a respeito do encontro do Senhor Jesus com Nicodemos. Nicodemos, caso você não tenha familiaridade
com o nome, era um mestre da lei, era alguém que estava dividido entre a religiosidade do seu tempo e a proposta que Jesus trouxe de vida, e de vida abundante, como é falado no próprio Evangelho de João. Eu quero ler com você, então, a partir do verso 1, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse Nicodemos era príncipe dos judeus, e ele foi ter com Jesus e disse-lhe: mestre, sabemos que és vindo de Deus. Ele vai ao encontro de Jesus, inclusive à noite, querendo manter a boa convivência com aqueles que eram da sua classe religiosa, e o próprio Jesus, não querendo entrar em conflito com os da sua classe religiosa, ele vai encontrar Jesus à noite. Ele diz: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Note que Nicodemos reconhece que Jesus, de fato, é de Deus. Mas Jesus diz para ele o seguinte: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, por sua vez, diz-lhe: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus então explica: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus diz para Nicodemos o seguinte: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus diz mais: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos responde. Aliás, ele pergunta: como pode ser isso? E Jesus responde: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto, essa é a passagem. Essa é a passagem que vai falar inicialmente do novo nascimento, que é um primeiro estágio do nosso caminhar em experiência de reaproximação, de religação com Deus, mas o comentarista vai tratar não apenas do novo nascimento, ele vai falar também, no tópico de número 2, da justificação do homem e da santificação do homem, no tópico de número 3. A lição, portanto, está trazendo, em síntese, 3 aspectos importantíssimos da soteriologia, a doutrina acerca da salvação que nós recebemos em Deus. Então, em síntese, ele está querendo dizer que essa nossa salvação, ela começa com a experiência do novo nascimento, ela se desenvolve pela experiência da justificação, que é quando Deus, em Cristo Jesus, nos declara justificados, e no dia a dia, ela também é desenvolvida a partir da busca diária da santificação, que é, conforme o jargão teológico, a expressão teológica, uma experiência do já, mas ainda não. Deixa eu tentar explicar isso antes de nos aprofundar aqui nesses tópicos. É uma experiência do já, mas ainda não, porque a santificação ela é imediata,
assim que nós nos encontramos com Cristo, que nós experimentamos o novo nascimento, que nós experimentamos essa nova vida em Cristo e somos justificados, nós somos santificados, somos separados do mundo para uma vida com Deus. Mas não é apenas já, ela é processual, porque nós não experimentamos a santificação de forma plena, completa, final. Nós estamos em processo de santificação dia após dia. Então, perceba, né? O comentarista está dizendo aqui o seguinte: é possível alcançar a perfeição nessa vida? E aí ele está falando de perfeição espiritual. É lógico, nós não vamos resolver ainda o problema do pecado definitivamente. Mas como eu gosto de citar o Lutero, que diz que nós, no Éden, tínhamos a possibilidade de pecar e o homem pecou de fato. Depois do jardim do Éden, o homem não tinha mais a possibilidade de não pecar. Ele se tornou um pecador quanto mais. Em Cristo, nós experimentamos, sim, a possibilidade de não pecar. Mas, por ocasião da glorificação, que é o último aspecto, o final da nossa salvação, da nossa experiência de salvação, nós não vamos mais poder pecar. Isso será uma máxima na nossa realidade espiritual. Então, já que é assim, a pergunta que ele faz, em parte, merece uma resposta afirmativa. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Sim, no desenvolvimento da nossa caminhada cristã, nós vamos experimentando a cada dia mais e mais dessa perfeição, à medida que vamos chegando à estatura de Cristo, conforme a expressão bíblica. Do ponto de vista humano, é claro que não podemos. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, nós vamos constatar que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Note, então, que ele destacou aqui 3 características dessa perfeição. Ela é possível, sim, nós podemos alcançar uma experiência de santificação, de caminhada com Deus que remove o pecado da nossa vida, ainda que de vez em quando vamos tropeçar. Ela não apenas é possível, como deve ser desejada por você. Nós devemos buscar essa santificação em Deus a cada dia, e ela também é requerida. A palavra de Deus diz a todo momento que nós devemos ser santos. E o padrão de santidade que a palavra de Deus estabelece para a nossa vida é o padrão do próprio Deus. Sede santos como eu sou santo. Nós somos chamados à experiência de caminhada com Deus para ser conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele vai dizer mais aqui ainda nessa introdução que se nos valemos da nossa força humana, jamais vamos conseguir alcançar essa santificação. Ou seja, é impossível que eu e você, na força da nossa disciplina humana, tenhamos vitória sobre o pecado. Nós só podemos alcançar essa vitória sobre o pecado se formos revestidos da força que Deus nos concede, nos proporciona. Em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna, e dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão, aquele ideal de comunhão perfeita com ele no jardim, em Jesus, o último Adão, pode sim ser experimentada. Então, ele vai colocar aqui como proposição que nessa última lição nós estudaremos o novo nascimento, a justificação, a santificação, e ele coloca aqui ainda a glorificação desse novo homem, embora ele não tenha destinado um tópico específico para falar sobre a glorificação. Ele faz uma oração, que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. Então, vejamos,
Ele coloca aqui a questão do novo nascimento, dizendo que esse foi um ensino de Jesus para Nicodemos. Nicodemos era mestre da lei, mas Jesus vem com uma proposta nova. Jesus vem com um ensinamento que até então ninguém experimentara. Jesus coloca diante de Nicodemos algo que ele não tinha vivido, não tinha vivenciado, mesmo sendo ele alguém de uma magnitude intelectual ou no que diz respeito ao conhecimento que ele tinha da lei, alguém extremamente capacitado. E Jesus vai fazer uma pergunta até certo ponto irônica para ele. Você, sendo mestre da lei, não sabe disso? E ele está colocando diante de Nicodemos o fato de que o que ele está trazendo como ensino, essa questão do novo nascimento, é algo que a humanidade até então não experimentaram. E Jesus explica essa questão do novo nascimento, conforme é pontuado aqui pelo autor nos 3 subtópicos, com 3 expressões. Esse novo nascimento implica que nós não somos nascidos do sangue e nem da carne. Ou seja, não é um nascimento físico. A pergunta que Nicodemos faz quando Jesus fala de novo nascimento para ele: pode um homem, sendo velho, voltar ao útero da sua mãe e nascer de novo? A pergunta que Nicodemos está fazendo é logo respondida por essa afirmação. Não se trata de nascer da carne e nem do sangue. Não se trata de uma reencarnação, como alguns podem supor. Não, 1000 vezes não. Essa experiência de não nascer da carne e do espírito dá uma base, oferece uma base para a próxima afirmação que Jesus vai fazer. E a próxima afirmação que ele vai fazer é: você não nasce da carne e do espírito, não é por meio de sucessivas reencarnações, mas é conforme um nascimento divino, é um nascimento de Deus que acontece por obra e atuação do Espírito Santo. Nós somos gerados, nós experimentamos esse novo nascimento com base no que o próprio Deus opera no nosso ser. Ele está dizendo aqui que é a atuação do Espírito no interior do ser humano. É o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. E por que o comentarista está colocando isso como um milagre? Deixa eu tentar explicar para você. Nós somos inclinados ao pecado. A partir da queda de Adão, a nossa natureza passou a ser uma natureza inclinada para o pecado. Como eu gosto de explicar, e já fiz isso várias vezes presencialmente para os irmãos, nós somos, depois dessa queda de Adão, como um carro que puxa sempre para um lado. Ele não consegue andar em linha reta. Nós somos esse ser humano inclinado para o pecado. Onde é que está o milagre aí, operado por Deus em nossa vida? Ele está no fato de que, quando Cristo entra em nossa vida, quando ele passa a ser Senhor da nossa vida, essas inclinações já não são a norma para a nossa existência. Nós agora conseguimos sim andar em linha reta, conseguimos sim decidir entre pecar e não pecar. Nós agora temos força, poder, graça de Deus que opera na nossa vida, que nos proporciona vivermos conforme a vontade de Deus. Isso é, nós podemos agora, pela atuação do Espírito Santo, viver conforme a vontade de Deus. Então, como que é esse novo nascimento? Não é um nascimento segundo a carne. É um nascimento segundo Deus. Nós nascemos de Deus. E ele diz aqui que o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Você pode ler isso em João 1,12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celestial elaborou bem antes da fundação do mundo. Esse plano é mediante a cruz de Cristo, é mediante os méritos de Cristo, é mediante a oferta que Jesus Cristo fez em propiciação pelos nossos pecados. Ele coloca aqui que logo nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Em outras palavras,
nós éramos filhos de Adão, filhos da natureza de Adão. Nós vivíamos debaixo da lei do pecado, porque foi isso que Adão deixou como que geneticamente na nossa carne. Mas quando nós nascemos de Deus, nós temos agora a natureza do segundo Adão, do Filho de Deus, do próprio Cristo, que permitiu que nós fôssemos gerados por intermédio dele. Esse nascimento, ele é também descrito aqui pelo comentarista como um nascimento da água. Nós somos nascidos da água. É um terceiro aspecto. O batismo na água, ele tem efeito salvador quando ele é recebido pela fé e quando ele é feito de forma consciente. Não é o ato de batizar alguém que a torna salva, mas a confiança de que aquele ato representa algo que já aconteceu no interior dela quando ela nasceu de novo. E agora, no ato simbólico do batismo, está uma expressão ilustrativa do que aconteceu na nossa vida espiritual, que nós fomos sepultados, a nossa velha natureza foi sepultada e nós renascemos, ressurgimos em Deus e para a glória dele e para uma vida conforme a vontade soberana dele. E aí o quarto subponto que ele coloca aqui é que esse novo nascimento, além de ser um nascimento não da carne, de ser um nascimento de Deus, de ser um nascimento que está representado ali no ato batismal, um nascimento da água, é também um nascimento proporcionado pelo Espírito Santo. Ou seja, a regeneração, ela só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Ele, o Espírito Santo, é quem opera o novo nascimento. E esse ato regenerador, e entenda a palavra regenerador como gerar de novo, regenerar, como transformar, não pode ser explicado em linguagem humana, conforme está dito aí em João, capítulo 3, versículo 8, que diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, esse ato regenerador operado pelo Espírito Santo na nossa vida, ele é algo sobrenatural que não pode ser descrito de forma humana. Somente Deus explica essa transformação. E ele diz: esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível, torna-se viável. Temos aí a genuína conversão. Deixa eu fazer um parênteses aqui no nosso conteúdo. Nós vivemos um tempo em que a igreja evangélica cresce exponencialmente na nossa nação. Mas a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos e para essas pessoas que supostamente têm se convertido é: será que essa conversão ela é de fato profunda, embasada na palavra de Deus? Será que essas conversões, todas essas pessoas que têm se declarado cristãs, todas essas pessoas que têm se declarado seguidoras de Jesus, todas essas pessoas que têm se declarado discípulas de Jesus, será que todas elas, de fato, tiveram essa experiência de renascer, não da carne, é claro? Será que elas tiveram essa experiência de nascer de Deus? Será que elas, de fato, tiveram essa experiência de nascer da água? Ou o batismo foi só uma imposição litúrgica, ritualística, que líderes fizeram com que elas passassem sem, na verdade, ao menos terem explicado a elas o significado disso? Será que essas pessoas nasceram do Espírito? Nós precisamos ser francos,
nos termos daquela proposta que Paulo faz quando ele ensina acerca da ceia do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e fazer essas perguntas para nós também. Será que nós, de fato, nascemos de Deus? Será que nós experimentamos isso que a Bíblia chama de novo nascimento? Ou a nossa vida é tão somente o esforço humano por viver algo que é impossível de ser vivido sem a graça de Deus? Pensemos nisso. Nós trabalhamos, então, aqui como primeiro tópico e aspecto do desenvolvimento da nossa salvação, o novo nascimento. Agora, no segundo tópico, o comentarista vai tratar a respeito da justificação do novo homem. Então, nós somos convertidos por ação divina, experimentamos um novo nascimento, e aí, a partir desse novo nascimento, Deus nos declara justificados. Pense no significado dessa palavra, justificado, ficado justo, declarado justo. Não é que nós, por força das nossas obras, dos nossos méritos, dos nossos esforços, da nossa disciplina, nos tornamos alguém justos. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus, pelos méritos de Cristo, declara que eu e você agora somos justos. E agora somos justos porque cremos em Cristo Jesus. A fé, portanto, é o elemento que permite que experimentemos isso que a Bíblia chama de justificação. Eu estou lendo aqui a mensagem da irmã Vânia, mas a 9:2, que está sem som. Acredito que já deve ter voltado, né? Tem uns irmãos acompanhando aqui. Deve ter voltado, deve ter retornado, sim. Vamos seguir aqui com a nossa exposição. Então, ele vai falar de a justificação do novo homem. Ele diz: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Então, vivemos em injustiça e pecado. Sem Cristo, é fato, o homem está debaixo dessa lei inexorável, dessa lei que ele não pode transpor, que ele não pode ultrapassar. Ele vive sob o peso do pecado, ele não pode fugir do pecado. Mas quando cremos em Cristo, ele nos dá esse poder de sermos feitos filhos de Deus, de termos algo da natureza de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. E você sabe, Deus é santo. Portanto, a partir do momento que nós nos tornamos santos, nós desenvolvemos na nossa existência, na nossa caminhada, algo do caráter do próprio Deus, que é a santidade. Ele vai dizer que, por isso, a gente precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, quando ele fala de status, é como se houvesse uma placa em nós. E essa placa está dizendo assim, esse indivíduo sem Cristo, ele é pecador, ele é injustificável, ele é condenado, sentenciado à ira de Deus. Quando nós recebemos Cristo pela fé, esse status muda. Não é mais isso que está gravado em nós. Agora o que está gravado em nós ele é meu filho. Ele creu no sacrifício de Cristo. Portanto, ele é declarado por mim, juiz de toda a terra, justo. Ele agora é justo porque ele creu em Cristo Jesus. E aí, o comentarista vai colocar aqui diante de nós algumas verdades que você precisamos saber sobre essa doutrina, a doutrina da justificação. A primeira delas é acerca da inutilidade da justiça humana. Alguém pode dizer assim: eu vou para o céu, eu não mereço ser condenado. E aí alguém perguntaria: mas por que você pensa dessa forma? E ele responderia: eu não mereço ser condenado porque eu faço bem, porque eu me esforço para ajudar as pessoas. Mas e Jesus? Não creio em Jesus. Eu acho que Jesus foi tão somente um ser humano qualquer. Foi um homem iluminado, como alguns costumam descrever a pessoa de Jesus Cristo. Pois bem,
A Escritura Sagrada deixa bastante claro que essa justiça humana não tem valor nenhum diante de Deus. E não tem valor pelo simples fato de que, quando nós transgredimos um único mandamento, nós nos tornamos réu de todos eles. Nós nos tornamos sentenciados, dignos da condenação. Por quê? Porque pecamos. A Escritura diz: todos pecam e carecem, e destituídos estão da glória de Deus. Carecem dessa glória, dessa graça restauradora de Deus. Portanto, a nossa justiça humana, nos termos de Efésios, capítulo 2, nós estudamos tempo atrás em nossa igreja, ela não tem valor nenhum. Por isso que Paulo diz que nós somos justificados pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, a nossa salvação é pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. É Deus quem nos dá gratuitamente essa salvação. E um texto um pouco mais forte, mais chocante, é o texto de o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 6, onde ele diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundície. As nossas obras de justiça são fétidas diante de Deus. Tudo que a gente faz de melhor, sob a motivação de que nós podemos fazer o bem por conta própria, por esforço próprio, diante de Deus é algo que cheira mal, que não tem o menor valor. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é isso. Por conta desse não valor na justiça humana, ninguém pode se achegar diante de Deus, e ninguém pode, né, entrar no céu dizendo assim: eu cheguei aqui pelos meus próprios méritos. Não, somente pelo mérito de Cristo. A segunda coisa que ele coloca diante de nós aqui acerca da doutrina da justificação é que essa é uma maravilhosa doutrina. Essa é uma expressão da graça de Deus, essa é uma expressão da bondade de Deus, essa é uma expressão do amor de Deus, porque Deus não precisaria fazer isso por nós, mas ele fez. Portanto, é graça, é favor imerecido, é bondade infinita da parte dele. Ele está dizendo aqui que ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. A anistia é um perdão generalizado. Deus concede o status de que nós somos justos. Nós somos justos, pois a justiça de Cristo, ela muda por completo a nossa situação jurídica espiritual. De novo, estava gravado no nosso peito: condenados, sentenciados ao inferno, sentenciados à ira de Deus, sentenciados à separação eterna de Deus. Era isso que estava gravado em nós. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, está escrito no nosso peito, na nossa testa, no nosso ser, no nosso homem espiritual, inclusive visível para o mundo espiritual: estes são meus filhos, são justificados, estes me pertencem, eles têm a minha natureza. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é algo que transcende qualquer racional humano. A nossa capacidade humana, ela é incapaz, né? Por mais que seja contraditório, capacidade que é incapaz. Ela é incapaz de perceber quão agraciados nós fomos por essa obra divina da bondade de Deus para conosco. E aí, o comentarista está dizendo mais acerca dessa doutrina da justificação, né? Além do fato da justiça humana não ter nenhum valor, além do fato dessa ser uma doutrina maravilhosa, uma expressão gloriosa do amor de Deus,
ela está dizendo aqui com todas as letras que o novo homem, só o novo homem, ele também expressa na sua vida e na sua caminhada justiça. Ele está dizendo aqui que a partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Deus olha para o pecador e é como se os olhos do Senhor não pudessem ver o nosso pecado. Na verdade, ele vê Cristo em nós. E Cristo, ele faz com que o Senhor tenha essa visão clara, limpa e perfeita da nossa caminhada. Nós agora somos vistos através de Cristo. E de agora em diante, esse pecador que experimentou a conversão, esse pecador que experimentou uma experiência com Cristo, ele é declarado justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com aquele ladrão na cruz. Você deve lembrar a história, muito provavelmente foi um homem que pecou durante toda a vida, que viveu uma vida, provavelmente não, certamente, né? Quando eu digo, muito provavelmente ele viveu uma vida criminosa, uma vida bandida, uma vida errante e distante de Deus, durante toda a sua existência, até aquele momento em que ele esteve ao lado de Jesus. A Bíblia diz que um desdenhava de Jesus, ele queria salvação, mas não queria um Senhor e Salvador. Mas aquele segundo ladrão, que a tradição chama de Dimas, ele olha para Jesus e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Note que a oração dele, o pedido dele a Jesus, não teve nada dessas fórmulas que a gente coloca, né? Não teve nenhum apelo veemente em palavras eloquentes. Ele não disse, por exemplo, ó Senhor, eu vivi a minha vida de forma pecaminosa, toda a minha existência foi naquilo que a Escritura chama de um poço de pecado, um chaco de lodo. Ele não disse, olha, Senhor, a minha vida inteira foi uma vida separada do Senhor, a minha vida inteira careceu da graça libertadora do Senhor, portanto, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não teve isso. Não teve nem aquela oração que a gente costuma fazer. Senhor, eu te peço, agora que estou à iminência da minha morte, em sincero arrependimento, que escrevas o meu nome no livro da vida. Tudo que ele diz e que a Escritura revela que ele diz Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o amor de Deus é tão grande por aquele homem que Jesus declara de imediato, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse, você vai passar 7 anos no purgatório. Jesus não disse, você vai pagar uma penitência. Jesus não disse, você vai reencarnar sucessivas vezes para então se tornar alguém digno de entrar no meu reino. Jesus disse simplesmente, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A presença de Jesus não foi vetada àquele homem que colocou diante dele uma simples oração: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu queria sugerir que você orasse assim, que você orasse dessa forma. Pequenas orações: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou então, aquela oração que a Escritura também sugere que façamos, quando diz que 2 homens entraram no templo para orar, um orava de si para si mesmo, ele dizia, graças te dou porque eu não sou igual a esse, igual àquele, eu faço, eu aconteço. Vejam, esse é um homem que está confiando na justiça própria. Aí a Bíblia diz que tem um outro que diz assim, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Uma oração pequena, mas aí Jesus diz, ele desceu para casa justificado. Que Deus nos ajude a entender que essa justificação que Ele nos oferece, que Ele nos proporciona, meu irmão, minha irmã, é algo que
a graça dele não é capaz pela graça dele, nós não somos capazes de bancar, de pagar a conta. É graça, é simplesmente favor e merecido. Ele nos dá, nós não merecemos, ele nos oferece genuinamente, generosamente, abundantemente, para que a gente simplesmente caia prostrado aos pés dele e glorifique o nome dele. Aleluia. Por fim, o terceiro tópico da nossa lição vai trabalhar aqui o ponto da santificação. Vejam que ele colocou como um primeiro aspecto da nossa salvação, que vai sendo desenvolvida na nossa caminhada cristã, o novo nascimento. Podemos dizer que nos arrependemos, nascemos de novo, ou nascemos de novo e por isso temos a condição de nos arrepender. Aí a Bíblia trabalha a questão da justificação. A partir do momento que o homem nasce de novo, nasce de Cristo, nasce de Deus, nasce por obra do Espírito Santo, nasce lavado pelas águas. A expressão do batismo está embutida aqui nessa afirmação. Ele passa a ser justificado, ele é declarado por Deus como sendo justo, e aí ele experimenta santificação em um processo que eu disse para vocês no início dessa fala, é um processo do já, mas ainda não. Você é santo? A resposta é sim. Mas você está em processo de santificação? A resposta também é sim. Então, nesse terceiro e último tópico, ele coloca aqui que a santificação é algo que nós podemos descrever como um posicionamento. No exato instante da conversão, o pecador arrependido, ele passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo. Entenda essa primeira expressão como alguém separado do mundo. Ser santo é ser separado, né? Circula no nosso linguajar cotidiano, na nossa linguagem do dia a dia, que não existe santo, né? Ninguém é santo. Na verdade, existe sim. E no sentido pleno da palavra, ser santo é ser separado. A partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, nós somos separados do mundo, de um sistema caído, para viver agora sob os valores de Cristo, do seu reino. Então, nesse sentido, nós já somos santos. Mas também estamos em processo de desenvolvimento, uma vez que, já separados do mundo, torna-se propriedade exclusiva de Deus, nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus e, posicionalmente, santos, embora estejamos ainda em processo de santificação. Em outras palavras, somos santos sim, porque já fomos separados do mundo, mas também precisamos reconhecer que dia após dia nós estamos nos aprofundando nesse processo de separação do mundo. Isso faz com que a gente tenha necessariamente que ter paciência com aqueles que acabaram de chegar, por exemplo, numa comunidade cristã, por aqueles que acabaram de experimentar a experiência do novo nascimento. Alguém que acabou de nascer de novo, de ser regenerado. A gente tem que ter paciência com essa pessoa, porque, sim, ela já foi separada do mundo, mas muito do mundo ainda está impregnado nela. É como aquilo que a gente gosta de dizer acerca da saída do povo do Egito, que Deus tira o povo do Egito, mas o processo de tirar o Egito do povo é um pouco mais demorado, né? Leva 40 anos e com inúmeras frustrações, com inúmeras experiências que a gente poderia dizer até decepcionantes. Portanto, nós somos chamados a essa experiência de santificação, fomos chamados lá por experiência da nossa conversão e somos chamados dia após dia a nos santificar mais e mais. E a importância dessa doutrina, talvez
possa ser expresso naquele versículo da palavra de Deus, se encontra em Hebreus, onde está dito que devemos buscar a santificação. A paz com todos, no primeiro momento, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que nos mostra que, quando nós falamos em santificação, nós estamos falando de restauração de relacionamentos. Por isso que paz com todos e santificação estão no mesmo contexto, embora pareçam coisas distintas. Uma segunda colocação que ele faz aqui é da santificação como processo, que acredito já expliquei para os irmãos, né? O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, para a vida toda, irmãos. Dia após dia a gente vai se separando mais e mais do pecado. Ele diz que na santificação do homem a palavra de Deus é imprescindível, pois é ela que nos conduz ao ideal cristão. Perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Noutras palavras, o que ele está querendo dizer aqui? Que é o contato com a palavra de Deus que faz com que a gente possa experimentar mais e mais dessa santificação que o Senhor tem e quer para nós. Por isso que você tem que abrir a sua Bíblia todo dia. Por isso que você deve valorizar momentos como esse, ainda que tão impessoal quanto um vídeo, e ter contato com a palavra de Deus. Por isso que você deve orar, por isso que você deve meditar a palavra. É isso mesmo que você entendeu. Ore a palavra. Abra um texto, como o Salmo 23, por exemplo, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E fale isso com Deus. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que cuida da minha vida. O Senhor determina como eu vivo. E o Senhor cuida, zela para que eu tenha todo o necessário para viver da forma como o Senhor deseja que eu viva, porque o Senhor é provedor. O Senhor não me faltará. Olha a palavra. A experiência dos discípulos, por exemplo, quando Jesus se coloca diante deles, assumindo a condição de servo, querendo ensinar a eles o ideal de serviço cristão, ele põe uma toalha sobre o corpo, ele se prostra diante dos discípulos, ele vai lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro diz: não, Senhor, o Senhor vai lavar meus pés de jeito nenhum. E aí Jesus diz assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro quer pular na piscina. Pedro quer dizer, lava o corpo inteiro, lava a cabeça, os pés, o corpo inteiro. E aí Jesus diz: não, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. É aquela expressão do Salmo 119, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta do salmista é: observando, conforme a palavra. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu incentivo para você essa manhã é que você tenha profundidade de conhecimento da palavra de Deus. Exercite-se na palavra, leia a palavra, medite a palavra, rumine a palavra, alimente-se da palavra, faça da palavra algo indissociável da sua caminhada, e você certamente colherá inúmeros resultados. O terceiro subponto aqui desse último tópico é a questão da santificação como vontade de Deus para o novo homem. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, eu queria dizer para você que você não deve ficar orando e dizendo assim: Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para mim? Como algumas pessoas fazem desesperadamente. A vontade de Deus para você é que você viva de maneira separada, de forma santa. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Só dá para experimentar a nova vida se decidimos que vamos caminhar nesse processo de santificação. E quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo,
devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Ele faz aqui como que um apelo que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação, que a igreja de Cristo anuncie, porque essa é a mensagem de boas novas que o Senhor nos chamou para compartilhar. Gente, o Senhor não nos chamou para pregar prosperidade. Ele não chamou a igreja para ser uma promotora de soluções para as crises econômicas da humanidade. Nós temos um papel humanitário dentro das crises, mas a mensagem que eu e você fomos chamados a pregar, a compartilhar, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de vida, é uma mensagem de mudança de vida, de uma experiência santificadora que é possível somente em Cristo Jesus. Então, sim, que a igreja volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial, e não entrará porque ele não expressa algo da natureza de Deus, que é essencial como demonstração da nossa salvação, a saber, a santificação. Conclusão, irmãos e irmãs, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, isso é fato. Nós até cantamos, né? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um tristo, foi aceitar Jesus. Sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. É um mundo velho, talvez só os irmãos mais antigos saberão. Pesquisa aí depois no YouTube. Essa foi a melhor decisão? Pois os pecados de cada um de nós foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor. Esse é o quarto aspecto da salvação, que ele não trabalhou em um ponto separado, a saber, o aspecto da glorificação. Vou ler de novo. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Será aquele momento em que o seu corpo mortal se revestirá de imortalidade, o seu corpo corruptível, inclinado para o pecado, que se decompõe por conta da morte do pecado, se tornará um corpo incorruptível. E a Bíblia diz, então, vai se cumprir a palavra que está escrito, tragada foi a morte pela vitória. Esse último aspecto da nossa salvação é chamado pela teologia de glorificação. É o momento final, é o momento de glória, como o nome já sugere, em que o pecado estará totalmente vencido na nossa vida. E porque o pecado estará totalmente vencido, eliminado na nossa vida, a morte também não fará mais parte da nossa realidade. O texto da conclusão da lição está dizendo ainda que nós experimentaremos isso mediante Jesus, ou sugere que nós experimentaremos isso mediante Jesus por ocasião da sua segunda vinda, e ele nos fez, por intermédio do apóstolo João, né, a promessa: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, nós podemos crer nisso, anunciar isso, almejar isso, desejar isso, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com a salvação. Que Deus, pois, nos abençoe. Concluímos um trimestre, e concluímos esse trimestre falando de novo nascimento, falando de justificação, falando de santificação, falando
de glorificação. Se você não experimentou o novo nascimento na sua vida, eu oro a Deus que você experimente. Se você não tem certeza de que foi justificado por Deus, eu oro a Deus que você tenha essa experiência e o testemunho do Espírito Santo pela palavra no seu coração, de que agora você é justificado por Deus. Se você não experimentou o desenvolvimento no processo de santificação na sua vida, eu peço a Deus, essa manhã, que você experimente isso e que você viva isso a cada dia, para que naquele grande dia, o dia da vinda do Senhor, nós possamos experimentar a glorificação, a vitória final e completa sobre a morte e sobre o pecado. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela oportunidade de expor uma mensagem tão tremenda como essa acerca da necessidade de nascer de novo, que foi colocado diante de Nicodemos, a necessidade de sermos justificados pelo Senhor, de experimentarmos santificação no Senhor, para que possamos experimentar a glorificação no dia de Cristo. Obrigado por anunciar isso aos irmãos, que isso seja uma máxima na vida deles, que o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado na vida deles. Eu peço isso e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria somente deixar aqui alguns recados rápidos, antes de nós concluirmos essa transmissão. O primeiro deles, que eu já fiz pelo grupo de WhatsApp, é que você que tem desejo de receber a revista da Escola Dominical, sinalize por lá, dê um ok, um sinal, diga eu quero, e a gente vai se comprometer a levar para os irmãos durante essa semana, porque domingo que vem nós já estudaremos um novo tema, um novo assunto. O segundo aviso é que os cultos da nossa igreja sede estão sendo transmitidos às quartas-feiras e aos domingos, sendo que na quarta-feira às 20 horas e no domingo às 19 horas. Acompanhe, curta, compartilhe, e nós esperamos em breve, um terceiro aviso, ter um nosso momento de culto, um momento de transmissão, um momento de pregação da palavra feito da nossa igreja. Nós, obviamente, não poderemos contar com a presença de todos por lá, mas por meio da transmissão e o vídeo, você poderá acompanhar da sua casa até que esse tempo de quarentena se finde. Continue orando para que ele termine logo, para que a gente possa voltar a abraçar, voltar a se cumprimentar, voltar a conviver no mesmo ambiente sem oferecer nenhum tipo de risco para a saúde e para a integridade de todos. Por fim, eu queria deixar aqui para você um aviso muito importante. E eu quero fazer isso com muito cuidado e com todo temor e tremor que a palavra de Deus sugere que nós hajamos em relação às coisas de Deus. Nós não estamos nos reunindo, nós não estamos tendo a oportunidade de contribuir financeiramente com a obra de Deus. Mas eu queria estimular você que quer contribuir, que deseja manter a sua contribuição, a que você o faça através dos nossos irmãos na nossa igreja, que são responsáveis pela arrecadação, e você sabe quem, ou você pode mandar um WhatsApp para mim, para o nosso irmão Júlio César, e marcar um momento de levar essa contribuição até ele, ou nós vamos até você para receber essa contribuição. Lembrando que dízimos e ofertas são destinados à manutenção da obra do Senhor. Muito embora nós tenhamos algumas das nossas despesas reduzidas, como energia elétrica, água, nesse período em que não estamos usando o nosso templo, o aluguel não para de vir. Existem despesas que não param de vir. Eu queria estimular você a não deixar de contribuir nesse tempo. Dessa forma, ou até mesmo fazendo um depósito na conta bancária da nossa igreja matriz, que eu vou compartilhar com vocês, e aí vocês nos mandam
o comprovante para que a gente anexe lá e registre que foi a sua contribuição. Eu queria pedir que você faça isso com generosidade e que você faça isso de forma abundante, porque a igreja, além de ter esse déficit de entradas e as contas que não param de vir, aluguéis e outras despesas, ela vai se ocupar de contribuir com aqueles que não têm de onde tirar o sustento nesse momento. A nossa igreja tem uma obra de ação social bastante séria. Nós temos a nossa obra local na congregação em Rio Grande da Serra, mas existe também uma ação na igreja matriz que atende todas as congregações. Irmãos, muitos trabalhadores autônomos precisarão dessa ajuda com o básico, com as necessidades básicas, e a igreja precisa fazer o seu papel nesse momento. Então, eu estou pedindo que você contribua, e eu estou pedindo isso, explicando que algumas despesas não param de vir, e nós queremos poder ajudar aqueles que sempre ajudaram a igreja, suprindo-lhes das suas necessidades básicas. Tá certo? Com esse último aviso, eu concluo essa transmissão, agradecendo a você pela sua participação, orando por você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que não falte o alimento no seu lar, que Deus esteja, inclusive, fazendo com que você tenha total condição de abençoar outras pessoas, de abençoar aqueles que não têm de onde tirar recurso nesse momento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sei que não vai ser tão abençoador ou tão tocante como das outras vezes, mas que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a todos.